Ezequiel capítulo 20. Israel rebelde. No 10º dia do 5º mês, do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: Desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aqueles que lhes obedecer por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer, por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida, também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí. Não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: Não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim. Não agiram de acordo com os meus decretos. Não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço
e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Nisto, os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam os seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bama até o dia de hoje. Julgamento e restauração. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor. Vocês não estão se contaminando como os seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente me ouvirão, e não profanarão mais o meu santo nome, com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano, o Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram,
e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Profecia contra o sul. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto para o sul. Pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito: acaso ele não está apenas contando parábolas?